Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto simpósio europeu de naturopatia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente da FENACO, o senhor Manuel, e também à vice-presidente, a Nicole, por ter me convidado para esse simpósio e dizer que me sinto muito honrada de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. E também quero agradecer a iniciativa de um congresso como esse, de um simpósio, né, como esse, reunindo tantas pessoas de vários países, num único pensamento de crescer e melhorar ainda mais a nossa profissão, né? Eu me chamo Márcia Muniz, eu sou presidente da APORTE, Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. E hoje o tema que eu resolvi falar nesse simpósio é o tema de como, né, ter mais flexibilidade na nossa profissão, né, a importância da flexibilidade comportamental e mental para os naturopatas, né? É um tema que para mim faz muito sentido, porque eu mesma, né, quando aprendi sobre isso, fez muita diferença na minha vida pessoal, na minha vida, principalmente na minha vida profissional, né? Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, né? Apesar de muitas pessoas falarem, mas não parece, Márcia, que você era tão tímida, mas eu era muito tímida, e além da timidez, eu também era uma pessoa extremamente rígida, né? Rígida de pensamento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é uma ferramenta que eu acredito que pode fazer muita diferença na vida de todo mundo que tiver a possibilidade de assistir esse simpósio. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho falando a respeito do conceito, né? O que é essa tal de flexibilidade? Vou compartilhar aqui o material com vocês. Vamos lá, aqui, estamos quase. Então vamos lá. A importância da flexibilidade comportamental para o naturopata, né? Como já dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Parece muito óbvio, né? Eu até coloquei uma ilustração aqui mostrando vários caminhos, várias possibilidades. Uma pessoa que tem flexibilidade, ela consegue ter essa rapidez de pensamento nas tomadas de decisões e também ver mais de um caminho para a mesma coisa. Então, o que é o conceito, né? Vamos falar de uma forma bem simples. O conceito de flexibilidade mental se refere à habilidade que todos temos de mudar de pensamento, buscar caminhos alternativos e explorar novas ideias. É a flexibilidade mental ou cognitiva, como também é chamada, que te ajuda a encontrar soluções diferentes quando algo não sai como planejado. Ela te instiga a inovações, criatividade, resiliência e muitas outras coisas que eu vou falar durante a minha palestra. Os pesquisadores, o Steven e o Dennis, que são psiquiatras e especialistas em neurobiologia, explicam o seguinte: pessoas que são resilientes e empáticas tendem a ser mais flexíveis. Flexíveis na maneira como elas pensam sobre os desafios, flexíveis na maneira como reagem emocionalmente ao estresse. Eles não estão vinculados a um estilo específico de enfrentamento. Em vez disso, eles mudam de uma estratégia de enfrentamento para outra, dependendo das circunstâncias. Muitos são capazes de aceitar o que não podem mudar. Olha que interessante isso. Aprender com o fracasso. Muitos usam as emoções, muitos são capazes de aceitar aquilo que não se pode mudar e também aprender a usar as suas emoções como tristeza e a raiva para alimentar a compaixão e a coragem.
Então, utilizando emoções que muitas pessoas acham negativas, né, como a tristeza, a raiva, que podem até ser um combustível se bem canalizadas, transformando, né, em compaixão e coragem. E também a buscar oportunidades e significados nas adversidades. Mas assim, o que eu vou antes disso, eu quero falar um pouquinho, o que que eu estou chamando de flexibilidade, de uma maneira bem mais simples. Vou até interromper aqui um pouquinho o material, de uma maneira muito mais simples, trazendo até já para o dia a dia, já para as experiências que nós temos diariamente. O que seria uma pessoa que não é flexível, ou seja, uma pessoa rígida, né? Tanto na forma mental como nos comportamentos. Por quê? Corpo e mente formam um único sistema, né? Ou um sistema cibernético. Então, a gente separa didaticamente para explicar algumas situações, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Então, quando eu estou falando de flexibilidade mental, automaticamente isso vai refletir no meu corpo, né? Que é a tão chamada psicossomática. Tem um opêncio e isso vai, de alguma forma, afetar o meu corpo, né? Todo pensamento vai se transformar em ação. Então, o que, que eu quero explicar de uma maneira muito simples. O que eu estou chamando de rigidez e o que eu estou chamando de flexibilidade. Uma pessoa rígida é aquela pessoa que normalmente, ela, por exemplo, vamos trazer para o cotidiano. Ela gosta do armário dela, do guarda-roupas dela, com as roupas todas azuis, todas as amarelas, todas as brancas, todas as pretas, tudo de forma muito sistematizada. É aquela pessoa que às vezes ela pega uma chave, coloca em cima da mesa e que se alguém mexer nessa chave, mudar de posição, nem que seja 1 milímetro, ela vai notar. E provavelmente ela vai questionar as pessoas. Quem foi que mudou a minha chave de lugar? E aquilo já é um transtorno para ela, aquilo já vai acabar com o dia dela, muito provavelmente. Uma pessoa rígida é aquela que gosta daquele guarda-roupa todo organizado, e se alguém pegar uma roupa azul e colocar no meio das roupas pretas, por exemplo, aquilo já vai acabar com o dia dela. Vai dizer, puxa vida, eu já não falei que eu gosto das minhas roupas dessa forma. Por que você colocou a roupa de tal cor na cor que não era para ser? Então, isso eu estou falando de uma maneira muito leve, porém, para a pessoa que tem esse tipo de comportamento, isso é terrível. E terrível não só para ela, porque muito provavelmente ela vive com outras pessoas, um sistema familiar, ou que seja, de repente mora com amigos, não importa. Isso é tão ruim para ela quanto para as pessoas que convivem com essa pessoa. Então, uma pessoa rígida, ela tem muitos desafios que depois eu vou pontuar aqui com vocês. É, e uma pessoa flexível, no mesmo contexto, por exemplo, uma pessoa flexível, ela pode também gostar do guarda-roupa com as roupas todas brancas, azuis, amarelas e pretas. Porém, qual a grande diferença entre a pessoa rígida e a pessoa flexível? É que se a pessoa flexível encontra uma roupa amarela no meio das azuis, aquilo não vai acabar com o dia dela. Ela simplesmente vai pegar aquilo e colocar no lugar, não vai falar nada, porque para ela tá tudo bem, né? Ela gosta de coisas organizadas, mas isso não é o suficiente para abalar ela de um jeito que vai acabar com o dia dela. E parece uma coisa muito pequena, mas eu estou trazendo num contexto muito pequeno. Então faz muita diferença. Eu costumo falar que a flexibilidade foi algo que salvou
a minha vida em vários aspectos. Porque, como eu disse, eu era uma pessoa extremamente rígida. E às vezes a pessoa que ela é rígida, ela tem verdades absolutas. Vocês vão entender por que que eu trouxe esse tema para falar do profissional naturopata. O quanto isso vai fazer a diferença, o quanto entender essa ferramenta, e não só entender, mas saber como se tornar uma pessoa mais flexível, né? Eu quero muito poder trazer essa possibilidade aqui hoje, é, como isso vai mudar, não só o seu autocuidado enquanto profissional naturopata, mas como isso vai ajudar na hora de trabalhar com uma outra pessoa, de estar com outra pessoa na sua frente, que muitas vezes pode ter esses padrões mentais e comportamentais, certo? Vou compartilhar aqui novamente o material para falar um pouco mais sobre alguns tópicos. Vamos lá. Mas o que acontece, né? Vamos pontuar aqui o que acontece quando nós não somos flexíveis. A flexibilidade, gente, ela é uma função cerebral, né? Uma questão cerebral. E assim como também é do corpo, como eu falei antes. Então, no corpo, o que pode provocar? Né? Pode provocar limitações como dores, lesões e até patologias mais sérias. Inclusive, existe uma pesquisa que eu tive acesso a essa pesquisa há mais ou menos uns 10 anos atrás, que foi até numa revista chamada Anchor Point, que ela nem existe mais. Mas eu me lembro de uma pesquisa que falava a respeito de pessoas rígidas. E tinha uma estatística que aquilo até me assustou um pouco na época, que dizia que 62% das pessoas, olha essa porcentagem, 62% das pessoas que são rígidas, existe a propensão, existe a probabilidade de morrerem de um infarto fulminante. Sabe, assim, de repente, é igual às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa estava tão bem e do nada foi assim, precoce. Mas, na verdade, faz uma investigação para ver como era o comportamento dessa pessoa ou o estilo de pensamento dessa pessoa. Porque, literalmente, a rigidez, ela vai fazer o quê? Ela vai enrijecer o corpo, né? Não só a mente, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas como o próprio corpo, né? Então nós já sabemos disso. Só que muitas vezes, mesmo sabendo disso, a gente acaba não colocando tanta atenção, né? E o que mais pode acontecer? Podemos dizer que o mesmo vai acontecer com a mente, né? Por exemplo, as pessoas que têm uma boa memória, é invejável isso, né? É muito bom ter essa habilidade mental, né? Ter uma memória incrível. Mas sem a flexibilidade, o pensamento trava, literalmente trava. A pessoa não consegue ir para frente e nem para trás, né? Se o pensamento que nós adotamos é ineficaz, é como se a gente insistisse em tentar abrir uma porta usando a chave errada, né? Porque ele leva sempre ao mesmo resultado frustrante. A porta simplesmente não vai abrir, não é verdade? E é muito interessante, porque eu me lembro de uma situação onde um aluno que eu tive, ele estava relatando uma questão que para ele era muito importante, e ele ficou muito, mas muito, muito, muito triste, porque ele estava em busca de uma promoção no trabalho, ele já trabalhava na empresa há mais de 12 anos, e ele tinha a oportunidade de chegar um cargo onde ele sempre quis chegar, né? Porque ele já tinha subido de cargo algumas vezes, mas era aonde ele podia chegar naquela empresa. E surgiu a oportunidade. Só que para essa oportunidade, ele ia ter que viajar para um outro país para fazer um nivelamento para poder concorrer a essa vaga.
E o que aconteceu com esse rapaz? Ele simplesmente disse: Olha, eu não vou conseguir ir para essa viagem. Porque quando o chefe dele chegou e disse: Olha, você é o preferido e você é a pessoa que tem a possibilidade de conseguir essa vaga. E aí a empresa vai pagar para você fazer esse nivelamento e serão 7 dias. Eram apenas 7 dias, parece pouco, né? Mas ele disse: Olha, eu não vou ter condições de ir para essa viagem porque é muito tempo. O máximo que eu consigo ficar fora de casa são 4 dias. E o chefe achou estranho aquilo, mas ele não contou a verdade para o chefe porque ele não conseguia ficar mais de 4 dias fora de casa, fora da casa dele. E aí ele foi, eu estava ministrando um curso, ele era meu aluno, e aí no curso ele fez esse comentário. Quando eu estava falando a respeito de flexibilidade, ele falou assim: Olha, eu perdi uma grande oportunidade na minha vida por ser uma pessoa muito rígida, porque eu não fui para viagem para poder conseguir minha promoção, porque simplesmente eu não consigo ir ao banheiro fora da minha casa para fazer, né? Enfim, o número 2, ele não conseguia. Parece até, quando a gente fala assim, fala, puxa vida, mas como que a pessoa não consegue? Existem pessoas que estão num nível de rigidez tão alto que realmente não consegue. A questão fisiológica, a fisiologia trava e a pessoa acaba tendo prisão de ventre e não consegue realmente. Agora, imagina uma pessoa ficar 7 dias sem conseguir ir ao banheiro, é muito ruim, né? Então, assim, já começa a trazer malefícios para a saúde mesmo, a saúde física. E ele falou: olha, isso é só um reflexo. Hoje eu percebo, aqui nessa aula, hoje eu percebo, meu aluno comentou, eu percebo o quanto eu sou rígido, né? Já melhorei bastante, mas assim, percebo que tenho muita coisa ainda para melhorar. Porque para chegar, perder a oportunidade da minha vida, era tudo que eu mais queria. E não para por aí, essa questão do cérebro travar, né? As pessoas que normalmente são mais rígidas, elas têm dificuldade em achar soluções, assim, ter tomadas rápidas de decisão em determinados momentos que exige que você tenha um pensamento rápido. A pessoa simplesmente paralisa, né? Então, quando eu falo de flexibilidade, eu também estou falando de criatividade, porque as duas coisas estão interligadas. Tem gente que, inclusive, se acha, né, acha que não tem criatividade, às vezes faz algum curso, alguma coisa para ver se aumenta essa criatividade. Só que a criatividade está totalmente ligada ao meu estilo de pensamento, no sentido de ser mais flexível na vida, em vários sentidos, né? E isso é algo que eu percebo que assim, ao longo da minha carreira eu venho percebendo o quanto existem pessoas que têm determinadas patologias que estão diretamente ligadas à questão da flexibilidade. E não percebe, porque a medicina tradicional ela trata de uma maneira muito diferente, né? E vocês sabem disso. Então vamos lá, o que acontece com pessoas com baixa flexibilidade mental? O que elas podem apresentar no comportamento delas, inclusive? Pessoas que normalmente têm aquele ponto de vista e para mudar é muito desafiante, aquelas pessoas que a gente chama de teimosa. Então, normalmente a pessoa ela é muito teimosa. Pessoas com baixa flexibilidade também têm uma tendência muito grande em repetir os mesmos erros, né? Por quê? Porque está presa num ponto de vista único e sempre vê daquela forma.
inclusive, tem gente que usa até uma frase assim: "Ah, um time que está ganhando, a gente não mexe. Time que está ganhando, deixa do jeito que ele está." Né? E quantas Copas do Mundo já foram perdidas por times que não tiveram a flexibilidade de mudar a sua estratégia de jogo, por exemplo? Né? Para quem aqui gosta de futebol, sabe do que eu estou falando. Então, em time que está ganhando, se mexe assim, seja num time de futebol, seja numa empresa que já funciona super bem, que já tem sucesso. A gente mexe sempre para poder melhorar cada vez mais e não ficar num único pensamento. O que mais provoca sintomas depressivos, né, como tédio, mau humor, melancolia, incapacidade de obter prazer nos ambientes, porque sempre tudo está ruim, porque se não for do jeito que a pessoa quer, ela não consegue ver prazer em coisas que são propostas por outras pessoas, por exemplo. O que mais? Dificuldade de se recuperar após eventos estressantes, perfeccionismo, tendências obsessivas, compulsivas, problemas de adaptação às mudanças. Imagina, a gente está sempre em constante mudança, né? Coisas que acontecem, inclusive o que aconteceu no mundo, né? Nós tivemos um problema de saúde mundial com a questão da pandemia. Então, quantas coisas nós tivemos que nos adaptar. Pessoas mais flexíveis tiveram muito mais chance de menos estresse do que pessoas que eram rígidas. Né? Quantas coisas a gente percebe que aconteceu nesse momento do mundo, quantas vidas foram ceifadas, né? Por causa do comportamento das pessoas. Então, as pessoas mais flexíveis, muitas, inclusive, nem tiveram esse problema de saúde, conseguiram passar por esse momento turbulento e até mesmo fazer algumas transformações internas. A pessoa mais flexível, né, nesse momento especificamente, tiveram pessoas que mudaram de profissão, tiveram pessoas que aprenderam coisas novas, porque estavam abertas a isso, né? E isso tudo só foi possível pelo estilo de pensamento. E isso muda muita coisa, né? Dificuldades de entender o ponto de vista da outra pessoa. Por que tem essa dificuldade? Porque uma pessoa mais rígida, ela não consegue ter a facilidade de desenvolver empatia. E a falta de empatia, né, acaba trazendo essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. E por isso, não entender o ponto de vista do outro. E o que mais pode causar? Baixo desempenho no trabalho. E isso agora, falando sobre baixo desempenho no trabalho, eu chamo a atenção para a nossa profissão. Porque muitas vezes, como eu mesmo disse no início da minha palestra, eu era uma pessoa extremamente rígida. E eu acho que foi uma das coisas que me levaram a querer ter mais autoconhecimento, a estudar sobre desenvolvimento humano. E já são quase 33 anos dentro dessa área, né? Então, e vendo o quanto até hoje é um trabalho constante, é um trabalho de todos os dias, eu continuo trabalhando a minha flexibilidade, mas eu percebi que no trabalho apareciam às vezes alguns pacientes, né, alguns interagentes, que tinham a mesma questão de ser mais rígido. E quando eu via aquele espelho, né, era um espelho para mim, eu olhava para o meu próprio comportamento, olhava para o comportamento ali do meu interagente que estava ali, que estava com essa questão, e por saber dessa ferramenta, me ajudava muito no meu trabalho. Ajudava muito porque eu me melhorava enquanto pessoa também, porque quantas vezes
Você, profissional naturopata que está aqui agora, né? Já teve a oportunidade, eu chamo de oportunidade, de estar com uma pessoa com uma questão, né, um problema parecido com o seu. E até então você não tinha pensado numa solução para você. Mas quando você está trabalhando com outra pessoa, você vê a possibilidade, junto com aquela pessoa, de sair melhor daquele momento de interação, ajudando o outro e se ajudando, porque as relações são sistêmicas, né? Então, quando a gente vê a mudança do outro, a gente também pode mudar com esse exemplo, né? Então, eu percebi que o meu trabalho mudou muito, a forma como eu trabalho, e até hoje é assim. Como muda, quando eu percebo que eu estou muito rígida em relação a alguma coisa, eu já faço algo para mudar. Eu também vou dar umas dicas aqui, não só falar a respeito do que é a flexibilidade, do que é a rigidez, mas como também dar dicas pontuais para o dia a dia de coisas bem simples que a gente pode fazer para mudar isso, para ampliar essa nossa visão de mundo, né? E o que mais a falta de flexibilidade pode causar? Distúrbios alimentares, determinados tipos de vícios, preocupações excessivas, medos, que às vezes a pessoa não sabe de onde vem aquele medo, medos e respostas de evitação, né, de recusa. Há uma variedade de experiências que podem, inclusive, resultar em transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma das doenças da atualidade, né? Muitas pessoas têm uma ansiedade exagerada por uma série de questões que aconteceram. Então, quando a pessoa tem esse estilo de pensamento, ela acaba atraindo diversas experiências negativas, porque a energia vai para onde está a nossa atenção. E como uma pessoa rígida, ela tem sempre o mesmo estilo de pensamento, então ela está sempre com essa atenção. E acaba não experimentando coisas novas, porque quando a gente experimenta coisas novas, a gente amplia nosso ponto de vista, né? E o que mais? Dificuldades para planejar objetivos distantes. Por que isso acontece? Porque normalmente as pessoas mais rígidas, elas são muito imediatistas. Tudo é agora, tudo é para ontem, ou hoje, agora. Então amanhã está muito distante para essas pessoas. Então tudo é para agora, né? Então aí por isso dificuldade de fazer objetivos a longo prazo, né? Eu quero fazer uma viagem, vou fazer uma viagem daqui a um ano, um cruzeiro, não sei o quê. A pessoa não consegue visualizar. Ah, não, mas a gente não pode ir mês que vem, porque é como se para a pessoa fica muito desafiante deslumbrar isso, conseguir perceber isso. E agora vamos lá, né? O que fazer para ser uma pessoa mais flexível? Vou começar um pouquinho a falar sobre isso, né? Como acontece com outras funções cerebrais, né, memória e foco, por exemplo, é possível a gente treinar a flexibilidade mental. Ou seja, existem exercícios simples no dia a dia que estimulam a melhora dessa habilidade, né? É como um músculo. Você não vai na academia e aí treina e aí fica com o músculo, né, melhor, mais rígido, né? Então fica bem. Então, da mesma forma, é a nossa habilidade de exercitar mentalmente e o nosso comportamento com coisas muito simples do dia a dia. Você pode, por exemplo, se você come com a mão direita, come com a mão esquerda. É um exercício muito simples que você pode fazer durante a semana na tua casa. Por exemplo, se você usa o seu relógio no braço esquerdo, troca ele para o direito. Faça isso nesse momento. Nesse momento em que você está aqui comigo, troca o seu relógio de lugar.
ou uma pulseira que você tenha, troque de lugar enquanto você ainda assiste a minha palestra. Depois me conta o que, que você sentiu. Tem pessoas que já começam a se sentir incomodadas. Olha, a única coisa que não dá muito para ser flexível é com aliança, tá? Então, vamos supor você ter aliança, trocar. Não, não dá certo, que isso vai dar um problema na tua casa. Então, não dá para ser flexível com aliança, é a única coisa. Mas você pode também, outro exercício muito bom, encontrar um hobby novo, algo que você nunca fez. Sei lá, pintar um quadro, fazer uma yoga, sei lá, aprender a correr e entrar nessas corridas que são muito legais, que tem por aí. Então, fazer algo diferente. Outro exercício muito simples que aumenta a capacidade de flexibilidade é experimente tomar banho de olhos fechados. O tempo todo, entrou no chuveiro, fecha os olhos, vai se lavando, isso vai trazendo uma consciência corporal, você vai entrando em contato com você mesmo, inclusive vai diminuindo as conversas internas, porque quantas pessoas entram no banheiro para tomar banho, que é um momento tão íntimo, um momento tão pessoal, a pessoa entra e fica pensando: nossa, eu tenho que lavar o carro amanhã. Nossa, mas eu também tenho que fazer a matrícula do meu filho na escola. Puxa, eu não posso esquecer de pagar as minhas contas tais. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Nossa, eu tenho que fazer um bolo também. A pessoa está ali tomando banho e está pensando em mil outras coisas que não aquele momento presente, sentindo a água gostosa caindo, o cheirinho gostoso do sabonete, né? Então, a pessoa perde aquele momento presente com ela mesma, um contato com ela mesma. Então, isso aumenta muito a flexibilidade, você ter momentos de uptime, de poder estar presente, presente com você mesmo, sentindo o que você está sentindo, vendo o que você está vendo, tirando esses estímulos externos, porque o nosso cérebro, ele recebe muitos estímulos por segundo, são 2.500 estímulos por segundo, né, auditivos, visuais, de sensações. Então, quando a gente está no banho, é um momento muito bom, uma coisa simples de fazer para poder exercitar a flexibilidade, né? Então, isso são coisas pequenas do dia a dia. É claro que você não vai. Uma mudança, ela acontece todos os dias, em pequenos atos do dia a dia. Imagine, um ano tem 360 dias. Imagina você mudando um dia de cada vez. Quando chegar no final do ano, você tem mudado muitos dias, não é verdade? Então, as mudanças elas começam dessa forma, quando a gente coloca a atenção, né? Outra maneira de aumentar a flexibilidade é estimular a produção de serotonina no nosso organismo. Então, o déficit de serotonina está associado a condições de rigidez mental. Para aumentar a liberação desse hormônio, você pode fazer atividade física, pode cuidar também da dieta, né? Então, tem até uma listinha bem simples aqui, mas eu acredito que vocês conheçam bastante. Grão de bico, batata doce, ovos, salmão, frango, frutas, nozes, sementes, chocolate, chocolate amargo, tá? O chocolate, então, isso ajuda na produção de serotonina no nosso organismo. Então não custa nada, é muito simples de fazer. É outra mudança no estilo de vida para ter mais saúde, né? E quais são os benefícios de desenvolver flexibilidade mental? Alguns estudos disponíveis no NCBI, né,
mostram que a flexibilidade mental ela está atrelada a diferentes aspectos da saúde psicológica. E seu desenvolvimento impacta, por exemplo, em, na capacidade de mudar a mentalidade ou comportamento quando a forma de pensar ou agir compromete o funcionamento pessoal ou social. Maior satisfação e desenvoltura na vida cotidiana. Disposição a se envolver em atividades difíceis para persistir na direção de valores importantes. Resiliência, né, que é a rápida recuperação diante de eventos negativos e do estresse cotidiano. É interessante, fazendo um parêntese aqui, é interessante que eu me lembro que eu também tive uma aluna que ela estava de luto pelo falecimento do pai dela. E era uma família pequena, era o pai, a mãe, ela e mais um irmão. E ela percebia que assim, o momento mais gostoso da família era o almoço, porque todo mundo conseguia almoçar junto. Era um momento muito sagrado para eles, um momento muito importante, né, dentro da relação. Porque eles conseguiam, era na hora do almoço que eles conseguiam conversar, saber como um e outro estavam. Então, era um momento de alegria, o almoço. E quando o pai faleceu, essa aluna, ela teve muita dificuldade em almoçar em família, porque existia a cadeira do pai, a cadeira da mãe, a cadeira do irmão e a cadeira dela. Era uma coisa rígida. E aí eles almoçavam sempre no mesmo lugar. E a cadeira do pai ficava sempre vazia na hora das refeições. E isso trazia uma tristeza, porque era um momento em que era como se aquela sensação não conseguisse passar, porque é óbvio que quando a gente perde um ente querido, a gente aprende a organizar essa dor internamente para poder continuar vivendo. Mas é algo que está sempre ali guardado, né? É uma dor que se acomoda internamente, que se organiza internamente, porque nós nos organizamos, é uma lei natural, nós nos organizamos na harmonia ou no caos, porque é uma lei natural. Então, a gente aprende a lidar com a dor, mas repetidas vezes, quando ela estava no almoço, ela percebia que baixava uma tristeza, mesmo que o dia tenha sido bom e tenha conseguido fazer as coisas do dia a dia, mas nesse momento, e ela passou a evitar isso, evitar almoçar em família. Até que um dia, né, quando ela aprendeu sobre flexibilidade, ela resolveu fazer algo diferente. Ela fez o quê? Ela sentou na cadeira do pai, porque era uma coisa rígida, cada um tinha o seu lugar. Ela resolveu sentar na cadeira do pai e pediu para que a mãe sentasse na cadeira do irmão, o irmão sentou no lugar dela, fizeram essa mudança física no ambiente. E aí começar, a mãe a princípio não gostou muito dessa mudança, porque é como se fosse uma afronta à memória do pai falecido, então parecia um desrespeito aquilo, não era respeitoso, e aí ela acabou tudo bem, ela acabou aceitando, porque a filha pediu, falou: olha, é um exercício que eu quero fazer com a gente, então, por favor, vocês podem fazer isso por mim? Aí fizeram. Dali um tempo, na hora que eles estavam almoçando, quando se perceberam, estavam conversando, rindo. Aí a mãe perguntou como é que estava a faculdade dela, aí ela perguntou para o irmão como é que estava o cachorrinho que ele tinha ganhado, e eles começaram a conversar como antes. Então, às vezes, como eu acabei de falar, um evento negativo, né, um estresse enorme e uma dor por conta de uma mudança deste tamanho aqui, uma mudança pequenininha, uma mudança no ambiente, trouxe
uma outra possibilidade, que isso é outra dica. Também, de vez em quando, mudar coisas do lugar em casa, pegar coisas que não usa mais. Que tem algumas casas que tem o quarto da bagunça, ou a garagem da bagunça, onde tudo que não se usa coloca lá e vai acumulando coisas. E isso drena a nossa energia, né? E isso também é coisa de gente rígida, acumular coisas. Isso pode virar, inclusive, uma patologia que nós conhecemos como acumulador, virar um acumulador, né? Isso é um pensamento rígido também. Então, às vezes, uma mudança desse tamanho, ela pode provocar, assim, um bem-estar enorme, né? Então, o que mais, né? Quais mais benefícios traz a flexibilidade mental? Facilidade de comunicação e interação social, aumento da autoconfiança e da autossuficiência, maior criatividade, curiosidade, vitalidade, ou seja, é vida, né? Redução dos sintomas de ansiedade e depressão, habilidade de transferir conhecimento, fazer novos usos de recursos mentais e aprendizados já adquiridos. As evidências positivas, né, fazem com que o treino da flexibilidade psicológica seja uma ferramenta cada vez mais utilizada em terapias de modo geral, né? Para pessoas com transtorno de humor, fobias, distúrbios de ansiedade, dificuldades cognitivas e até mesmo em casos de dores crônicas. O desenvolvimento da habilidade tem apresentado efeitos notáveis. Independente da patologia, a prática de exercícios, elas levam a maior flexibilidade mental e traz ganhos para todo mundo. Eu acho que por isso que eu sou tão, mas tão apaixonada por essa ferramenta que é a flexibilidade. E por hoje é isso, né? Quero mais uma vez agradecer, né? Aqui estão os meus contatos, para quem gostou e de repente quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer a Porte, conhecer a Márcia Muniz, tá aqui as minhas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez, né, ao Manuel, a Nicole, né, e deixar um grande abraço aqui, todo o meu carinho. Espero que tenham gostado dessa pequena palestra, falando um pouquinho sobre flexibilidade. Espero ter acrescentado um pouquinho do meu conhecimento para cada um de vocês e dizer que juntos, né, unidos com um só propósito, a gente é muito mais forte. Um grande abraço a todos e até a próxima.